Olá, estamos iniciando aqui mais um painel regional, sempre na sua companhia, neste horário da 1h30 da tarde, junto com as personalidades da região que passam diariamente aqui pela bancada, discutindo e debatendo junto com você os temas importantes, os assuntos que estão na pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os temas e os assuntos de interesse nacional também. Sempre aberto o telefone para você entrar em contato aqui com a nossa produção, para você participar com a gente, 30 14 52 81. Entre em contato com a gente para a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente coloca em discussão, coloca em debate aqui no Painel Regional. E pelas redes sociais, facebook.com/painel regional, também à sua disposição, você envia aí a sua mensagem e participa conosco aqui do programa. Painel Regional já com Heraldo José dos Santos, ao meu lado esquerdo aqui na bancada, para discutir com a gente aqui nesta abertura. A gente, claro, aguardando aqui o Vicente Cassione, deve estar chegando já, o vereador Banha, que também normalmente participa conosco, já estarão aqui na bancada do Painel Regional para discutir temas, assuntos importantes da cidade e do país. Sempre destacando aqui as manchetes dos jornais que são parceiros aqui do programa, como é o DL, Diário do Litoral, manchete aqui na primeira página, o DL circula por toda a região, até para dar um corte aqui. Ah, vou nessa aqui hoje? Ah, então tá legal. Dilma sofre nova derrota no processo de impeachment, né? Eleição do senador Antônio Anastasia, ex-governador de Minas, como relator do processo de afastamento da presidente, na comissão especial, é um sinal claro de que o governo padece de falta de aliados, né? Eu não sei nem o que está se aguardando, simplesmente o rito, né, para que a presidente, então, seja afastado, né? Aí o DL para o Heraldo, para o Banha também, a gente deixa aqui à disposição do nosso Vicente Cassione também. O Gazeta de São Paulo circula também pela região e por todo o estado. Está aqui, na outra aqui, nessa aqui hoje. Então, vamos voltar para a original então. Está aqui a manchete do Gazeta, a comissão do Senado deve votar impeachment dia 6. A comissão, não é? Porque o plenário deve votar o afastamento da presidente apenas no dia 11, pelo menos é o que está previsto lá, com relação às últimas declarações do senador e presidente da Casa, Renan Calheiros, que é do PMDB. E destacando também, mais uma vez, o DO, o Diário Oficial de Santos, enviado aqui pela Secretaria de Comunicação. Está aí a manchete do DL, ou melhor, do DO, nesta quarta-feira: cidade sem lixo elimina 23 pontos de descarte irregular. E a gente agradece e cumprimenta sempre os companheiros de bancada. Heraldo José dos Santos, tudo bem, né, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao querido amigo vereador Antônio Banha, a querida Camila, que embeleza e traz a sua inteligência a esta bancada, e a você de casa que nos assiste, prestigiando sempre com a sua audiência. Muito bem, como já dissemos, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha, do PMDB, mais uma vez participando com a gente aqui, não é? Tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde sempre especial ao jornalista Heraldo José dos Santos, a você, Boturão, a Camila Aloy. E eu, no começo desse programa, gostaria de fazer aqui somente uma colocação em nome aqui do doutor Heraldo José dos Santos, brilhante jornalista, e você, Boturão. Pois não. Eu sei que muitas são as redações e os jornalistas que acompanham o painel regional, diariamente das suas redações. Infelizmente, poucos dão crédito, né? É verdade. O que se noticia Mas aqui. A gente tem que estar sempre perseguindo a boa informação. A informação com credibilidade. A informação original, e que ela venha trazer um prisma de visão, não só para quem tem a leitura e para quem passa essa informação. Porque tem coisas que a gente não dá mais para tolerar, para aceitar. Não vai ser só através de mudanças de peças, seja de governos municipais, estaduais ou federais, ou de políticas, mas se nós não começarmos a trabalhar de uma maneira mais peneirada qualitativamente, quantitativamente, nós vamos começar sempre a andar e não sair do mesmo lugar. Eu digo aqui para os seus jornalistas, por favor,
Acabe com isso. Não publiquem mais estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Isso é um embuste, é um engodo. Se eu falasse em produtos farmacológicos, eu poderia dizer que nós temos o produto original, que vai ter eficiência, ter qualidade, que nós temos aí o genérico e que nós temos o placebo. Isso que a Secretaria nos fornece é um placebão, placebo, engano, é água com açúcar. Eu peguei o jornal de ontem aqui, o jornal A Tribuna, e... Vê que o placebo dá aquela sensação de cura, né? E esses os estatísticas nem isso dão. Não, é ouro de cigano, é mentira. Nós discutimos isso aí, trouxe essa tabelinha que você tem na mão hoje, ontem aqui. Tá aqui a tabela. Não, mas uma coisa que me chamou a atenção, tá aqui a tabela, se a Câmara puder dar um destaque aqui na tabelinha. É a mesma que eu trouxe ontem aqui, inclusive. Né? Nós temos aqui algumas situações que nos chamam muito a atenção. No mesmo dia, nós temos aqui a comparar. O Justo já falava, né? Decidir é comparar e comparar é decidir. Tá tudo diminuindo, estatística maravilhosa, os comentaristas aqui falando daqui a pouco vai zerar. O homicídio tem queda, só o estupro que subiu. Aí nós temos aqui, Avenida Ana Costa é líder em furtos de veículos na Baixada Santista. 41 furtos só na Ana Costa. Em comparação, você que conhece aí bem a nossa região, os jornalistas, os nossos representantes da sociedade, dos consegues, a Presidente Kennedy, ela liga praticamente 3 cidades. São 3 cidades, mais de 20 quilômetros de avenida. Parece uma BR. Parece uma BR. Comparação, na Praia Grande teve 38 furtos. A Ana Costa, que é muito menor, teve 41. Então, aqui não precisa dizer mais nada para o leitor, ele é inteligente. Cadê as câmeras, vereador? Câmera, cadê o monitoramento, cadê a operação policial, a força ostensiva. O coronel do 6º BPM deu um discurso que eu quase me emocionei, chorei, dizendo que não dá para estar em todos os lugares, que o policiamento para combater o furto e o roubo é mais difícil. Então, o que é fácil? Notícia é isso aqui, ó. Querem dar notícia? Jornal de hoje? Isso aqui é notícia da Secretaria de Segurança, mas é da seccional e da Polícia Civil local. Debaixo de todas as dificuldades, agruras, sem efetivo, sem policial. Isso é uma ação positiva. É isso que as redações dos jornais deveriam estar dando e fomentando. E a gente fala muito aqui, professor Cassione, o Heraldo. Olha só, uma ação que durou 24 horas, o Boturão, retirou de circulação 91 quilos de drogas e 7 armas. Foram presas quase 200 pessoas. Prenderam até produto de carga roubada. Precisava de uma dessa por dia, né? Isso é uma operação da Polícia Civil. Polícia Civil que tem o seu patrono Tiradentes, servir e proteger, diligenciar, investigar e prender. Está fazendo aqui o seu papel. Mostrou. É o quê? É ato contínuo. Tem começo, meio e fim. Tem ação, reação e a prisão. Está aqui. É esse tipo de policiamento e de política de Secretaria de Segurança Pública e de Estatística que a população quer. Isso aqui não é ouro de cigana. Isso aqui é original. É isso que a população quer. Quer blitz, quer que se prenda os infratores, quer que se puna as pessoas que cometem crime. E é isso que eu acho que se prevalece, que se prima um jornal sério, ou seja, o meio televisivo, ou do rádio, ou jornalístico, acabem com essas estatísticas, não passem à frente mais as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. Comecem a cobrar o quê? O que foi realizado. Isso sim é notícia. Foi preso, apreendeu e puniu. Diga. Só um comentário rapidinho, o vereador Banha, em cima de tudo que você falou, eu já disse aqui nesse programa que não dá para confiar em estatística, cuja Secretaria de Segurança Pública impõe sigilo nos boletins de ocorrência por 50 anos. Então, se eu não posso confrontar aqueles dados, não me são lícitos, não são confiáveis, não são verdadeiros. Não adianta. Querer enganar a população não vai conseguir. Vicente Cassione conosco também aqui no painel regional. Tudo bem, Cassione?
Mais ou menos. Um abraço a você, Banha, ao Heraldo. Mais para mais ou mais para menos? Você, Mais para mais ou para menos? e a Camila. Eu levei simplesmente 40 minutos cronometrados para vir do Canal 2 até aqui. Graças a esta obra das Olimpíadas de Santos. VLT? Estão construindo a Vila Olímpica e o Parque Olímpico do VLT. Avenidas interrompidas, nenhuma sinalização competente, as pessoas não sabem para onde vão. A Bernardino de Campos totalmente interditada, o Canal 3 com a Francisco Glicério parcialmente interditado, a Ana Costa, um caos. Este VLT, além de já ter passado de todos os limites para ser construído, porque é uma obrinha, você imagina quando eles colocaram trilhos de bonde na cidade inteira de Santos, na época em que tiraram os bondes puxados a burro e puseram os bondes elétricos. Eles levaram menos tempo para colocar os trilhos na cidade inteira de Santos do que estão levando para fazer esse VLT, que é uma vergonha em termos de falta de planejamento, falta de organização, falta de competência na execução, transtorno para uma cidade inteira. 40 minutos do Canal 2 a Conselheiro Nébias é prova de que tudo está errado, todos são responsáveis, governo do Estado, prefeitura, CET, todo mundo é responsável, dizendo, dane-se a população. Vamos fazer o que nós quisermos aqui. Dane-se a população. Camila Loi, mais uma vez com a gente, acompanhando a nossa produção aqui do Painel Regional e a sua participação, não é, Camila? Isso mesmo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde, Heraldo, boa tarde ao vereador Banha, boa tarde ao doutor Cassione, boa tarde a você que está em casa. Aqui no nosso programa você também tem espaço para debater, opinar, perguntar. Basta acessar a nossa página no Facebook ou ligar para o nosso telefone e deixar a sua participação. Estarei durante todo o programa aqui recebendo as suas mensagens. Bom, começamos com o programa quente, vamos continuar com ele fervendo, né? Tem algumas fotos aí à disposição da gente, o Carioca pode soltar aí, ficar à vontade, para a gente ver. Olha aí, isso é a perna, como ficou a perna e o braço do repórter fotográfico do jornal Agora São Paulo, Rivaldo Gomes, que estava aqui na Praia do Boqueirão, né, no final de semana, no domingo, trabalhando, fazendo fotos sobre a movimentação aqui na orla da praia da cidade, sobre as pessoas tomando banho de mar, curtindo o sol, enfim, né? Quando foi agredido, começou por um cidadão que é lojista, comerciante aqui no Boqueirão, em Santos, e que cismou que o repórter estava tirando fotos da mulher dele. Aí cismou, foi lá, intimou o repórter e o cidadão disse, olha, não é nada disso, eu estou trabalhando, mostrou o crachá, enfim, eu sou repórter fotográfico do Agora São Paulo, estou cumprindo uma pauta que é a movimentação, as pessoas, os turistas aqui e os veranistas, né, curtindo a praia aqui em Santos. O cara exigiu que ele apagasse todas as fotos, ele falou, não vou apagar foto nenhuma, eu vou simplesmente mostrar para você, se você quiser ver. Se tiver aqui alguma foto da sua esposa, eu apago a foto que ela estiver, mas eu não tirei foto nenhuma da sua esposa. Aí já começou a levar soco, pontapé, aí juntou parece que mais dois, né? Se juntaram a ele, bateram no rapaz até não sei quando. O pior, ele chamou a polícia militar, né? E aí a polícia foi lá e recuperou o equipamento. E ele quis fotografar os agressores para depois fazer um boletim de ocorrência, enfim, dar sequência à reclamação. Aí a polícia militar não quis saber de nada disso, falou, meu amigo, você quer ir para casa sozinho numa boa, ou você quer, segundo o relato dele, né? Não tenho prova aqui para isso, mas ele disse isso, que os policiais disseram para ele, fica quietinho, já deu tudo certo, pega o teu equipamento, vai embora. Não, mas como? Não, vai embora, é melhor e tal. Aí ele foi para o IML, né? E essas fotos são de lá, do Instituto Médico Legal, registrando as agressões covardes, né? Porque, no primeiro lugar, não foi no mano a mano. Em segundo lugar, provavelmente, não vi a foto, mas um caso parecido com
o que aconteceu com o Mauri Alexandrino, né? 64 anos de idade, outro de 40 e poucos, era o dobro dele, uma peitada, covardemente jogou o Mauri ao chão. E coisas assim vão se repetindo no dia a dia, né? Ou seja, as pessoas estão raivosas, estão ficando socialmente doentes, né? O Cassione fala muito disso aqui, e é verdade. Porque não há uma explicação lógica uma coisa dessa, não, Heraldo? Trabalhando. Eu, se sou fotógrafo hoje, profissional, e tiver que tirar fotografia em qualquer lugar em que tenha uma mulher dentro do ambiente, eu só vou para um lugar que eu sei que não tem problema. Vou para o Ministério do Turismo. Mas lá Lá tem a Miss Bumbum. Lá tira a fotografia que o marido não vai achar ruim. O resto, você corre o risco de apanhar em qualquer lugar em que você esteja. Bom, selvageria pura, né? E o fotógrafo, ele chegou a registrar o grupo de agressores. Essa foto foi publicada no jornal agora. Agora, causa estranheza essa postura da Polícia Militar. Estranho, Teria que conduzir essas pessoas... Uma delegacia, né? A delegacia ali, o 3º Distrito. Ou... se foi aqui no Boqueirão, acredito que seria no 3º Distrito. Mas domingo, talvez no 7º, mas sei lá, num plantão único lá, que o Banha bem conhece lá no centro da cidade. Agora, que teria que ter sido tomada uma providência, isso. E a própria PM, na reportagem do Jornal Agora, diz que o procedimento adotado pelos policiais é o procedimento padrão. Estranho muito, mas... Procedimento padrão? É. Quase que um flagrante de uma agressão. Exatamente. E os agressores não são levados à Isso delegacia. explica por que as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública derrubando cada mês. vão sempre mostrando que tudo vai caindo. Cai o crime, cai a violência, cai tudo. Um caso desse, que gera um tipo de agressão com lesão visível. Não são vias de fato. Isso é uma agressão que tem uma visibilidade explícita. Não é? Não há ocorrência. Ainda bem que eu cheguei atrasado, que eu vi que o Banha estava esbravejando mais uma vez contra a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E como eu não gosto de injustiças e nem de contrariar o Banha, eu não vou dizer uma palavra. Ele é muito injusto com a Secretaria de Segurança e com este louco varrido que é o Alexandre de Moraes. Não candidato pode. a advogado geral da União no governo Michel Temer, Mas que no deverá Brasil, começar no dia 12. No Brasil de hoje, seria estranho que um candidato fosse um competente. No Brasil de hoje, estourado, esfacelado, despedaçado como está, nós estamos... Ninguém acredita que a gente vem para cá com a maior boa vontade. Eu hoje vim para cá, juro, dou-lhes a minha palavra, querendo começar o programa declamando uma poesia do Vinícius de Moraes. À vontade, ainda tem tempo. Não. Você perdeu o ímpeto? Já perdi a memória. Já esqueci dos versos. Eu ia dizer de cor. Para mostrar que a gente aqui tem um mínimo de sensibilidade. Mas o que acontece? Não dá para você fazer isso. O Brasil, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, perdoou aí os juros compostos das dívidas dos estados. Sabe qual é o rombo que a União vai ter, o governo federal vai ter com isso? 300 bilhões. 300 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? Que nós estamos falidos, sem perspectiva de solução. Agora está indo uma romaria para o Supremo Tribunal Federal para dizer assim, pelo amor de Deus, pede para um ministro pedir vista por uns 5 anos do processo Para não andar. para não ter a decisão final. Mas qual é a diferença entre a União estar falida em 300 bilhões e os estados todos estarem falidos juntos nessa mesma cifra? A diferença está no seguinte, os estados gastaram mais do que podiam com o funcionalismo, com aumentos, inclusive, que foram concedidos que são irreversíveis. Hoje, a perspectiva é, a dívida da União, hoje, é de 70% do PIB. Isto é, de tudo que o Brasil arrecada em produção, em serviço, tudo que entra para o cofre do governo, 70% disso é a dívida do governo. Nós estamos brincando com isso, nós estamos num estado
como se estivéssemos hoje no penúltimo ano da Segunda Guerra Mundial. Fôssemos hoje a Alemanha, a Polônia, no final da Segunda Guerra Mundial. Só não tem sangue e ainda na proporção de uma guerra. O sangue da violência criminal nós temos. Agora, o que vai acontecer? Zerou a dívida dos estados, com o perdão dos tais juros, os estados vão gastar o que quiserem, do mesmo jeito que a União gastou o que quis. Sabe quando é que começou isso? 2011. Na verdade, 2009. Mas em 2011 foi esse festim, né, do Brasil desenvolvido, o Brasil pode gastar, que gastar é investimento. Ninguém gastou em investimento coisa nenhuma. O que os estados fizeram? O que a União fez de investimento em infraestrutura no Brasil? Nada. Foi gastança mera e simplesmente inútil, fora o que se gasta como funcionalismo, que é talvez o maior número de funcionários por metro quadrado em qualquer estado do mundo, de todas as nações do mundo. Então nós estamos hoje vivendo deste jeito. E ainda temos que ouvir o senhor Nussmann, na abertura acendendo a pira olímpica hoje no estádio da Grécia, ele fazer um discurso para os gregos ouvirem, falando e elogiando o governo brasileiro, o ministro dos esportes, o prefeito do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, o secretário de esportes do Rio de Janeiro e até o secretário de segurança pública do Rio de Janeiro. Isso o mundo inteiro vendo o discurso do senhor Carlos Arthur Nussmann. Depois da ciclovia desabar. Pois então. E ontem mostraram, faltavam 4 parafusos gigantescos numa das armações da tal ciclovia. Imagina quem está construindo aquilo. Gambiarra em tudo. Eu olhei hoje do alto complexo todo da Vila Olímpica, olhando aquelas coisas construídas, eu estou torcendo muito para que aquilo não desabe durante os jogos, porque eu não sei como é que construíram. Sabe o que atrasou a construção? Porque 7 empreiteiras que estão na Lava Jato estão construindo a Vila Olímpica. E agora? Mas, o professor Cassione, o senhor disse aqui que estava bem... Quer que eu vá embora? Eu cheguei atrasado, já saio antes. Eu só queria perguntar para o senhor se o senhor ficou chateado porque não encontrou o governador, porque ele veio inaugurar uma estação e faltam umas 5 ou 6, é isso, vereador? É. E ele vem a cada uma, ele vem inaugurar. E o padrão do governo... Inaugurar o quê? A estação Bernardino. Cada ele vem, a estação se tiver do 17 VLT. estações, vão ser 17 inaugurações, mas não funciona nada. Claro. E aí, em cima disso, o professor tem colocado com muita propriedade, a gente tem não só a nação governada, o governo federal, que mostra como paradigma, a forma do governo federal, a estrutura já está tão laceada, tão desbeiçada, que é o governo Denorex, junto com os governos do Estado. Ou seja, parece, mas não é. Ninguém lembra mais Parece disso, não, vereador. sério, mas não é sério. A gente vê aí a farra do boi e vê a revolução das mulas. Todo mundo se tomou dinheiro, se locupletou com o erário. Está sendo feita investigação ao longo do Brasil. A opinião pública forte, se chegou a esse processo de impeachment, porque a opinião pública não aguenta mais ser massacrada e que faltou dinheiro no bolso do trabalhador. E aí a gente vê a censura econômica funcionando também de tabela para quê? Para maquiar o que acontece no país. Professor, nesse momento de tolerância zero que a gente vê, onde até jornalista tem apanhado na rua, como é que a gente vai colocar cangalha? Tem que colocar uma cangalha nos políticos brasileiros e o tapa-olho. É o seguinte, ó, você vai ter que estar voltado para o interesse público, você vai estar voltado para a excelência do serviço, porque não tem mais como a gente sair desse processo. Como é que sai dessa revolução sem ter uma linha, uma diretriz? Porque o efeito Sérgio Moro já está aí. O Ministério Público, a Receita Federal, a Polícia Federal, todo dia põe um agente público na cadeia.
Onde nós vamos parar, O professor? Cassione vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas eu vou até já antecipar. Precisamos de um milagre. Voltamos daqui a pouco. Aqui do nosso painel regional, segundo bloco, com aqui o Heraldo, o Banha, Cassione e a nossa Camila Loy, já atenta à sua participação, já um VT sobre a sequência, né, do VLT aqui na cidade de Santos, mas o Cassione ficou de responder aqui o questionamento do Banha, toda essa crise, essa situação toda que está colocada aí, como é que se compõem as coisas em ordem? Eu falei que você ia dizer que precisamos de um milagre, né? Pode ser que você fale alguma coisa diferente, eu não sei. É que dizer que a gente precisa de um milagre Eu caí no lugar comum, né? é, na verdade, uma resposta que não satisfaz a ninguém. Não leva ninguém a ter os pés no chão para entender o que está acontecendo. Querer explicar isso e dizer que isto tem solução, eu considero uma leviandade total. Eu volto a dizer, eu sou um homem vivido. Eu nunca vi uma crise em país nenhum da América do Sul, talvez nem o Paraguai, quando teve exterminada a sua população masculina, no final da vergonhosa guerra que a Argentina, o Uruguai e o Brasil fizeram contra eles, talvez nem o Paraguai tenha passado pelo que nós passamos. Por isso que o Paraguai, durante muito tempo, viveu das falsificações, porque ele foi massacrado. Nós hoje, por causa da corrupção, por causa da incompetência, porque eu volto a dizer, não é tanto a corrupção, é a incompetência. Se você pegar, ontem vimos quem é o ministro do turismo, só descobrimos quem ele era, porque apareceu o bumbum da mulher dele em todas as redes sociais. Então, o Brasil é feito por incompetentes, é gerido por incompetentes. E eu volto a repetir o que eu disse, não vejo saída nem a curto, nem a médio prazo. E quando você não vê saída nem a curto, nem a médio prazo, você vai procurar saída a longo prazo aonde? À custa do quê? Você veja o tempo que estão levando para resolver essa desgraçada desta sucessão presidencial. E você não sabe se depois da sucessão presidencial cai o governo Temer com uma decisão do TSE. E se cair, você não sabe quando é que o Cunha cai, já devia ter caído. E aí você tem que ter uma eleição, chamadas eleições gerais. E nessas eleições gerais, quem é que vai se apresentar como salvador de um banco que teve toda a sua estrutura dinamitada e roubada? A imagem do Brasil hoje é quando você vê aquele banco que estouraram os caixas eletrônicos, puseram a escavadeira, arrebentaram tudo, levaram o dinheiro, e aí chegam para o gerente no dia seguinte e falam, toca a agência. Normalmente, vai tocar a agência. Não vejo saída. Eu não queria estar dizendo isso, porque eu vivo aqui, nós vivemos aqui, os meus filhos vivem aqui, os meus netos, os meus amigos, os meus entes queridos, todo mundo vive aqui. Mas o que a gente pode dizer, vendo todos os dias esta situação que cada dia mais se agrava? Se alguém tem uma solução séria, não precisa ser genial, manda um e-mail para aqui, para Camila, e ela vai ler, e ela vai responder, porque eu me sinto impotente, completamente impotente. Então você vê que o Michel Temer já optou pela presença do ex-presidente do Banco Central do Lula, Henrique Meirelles, na Fazenda. Definiu ontem, anunciou ontem, né? Está decidido que o Henrique Meirelles será o ministro da Fazenda, porque ele queria anteriormente, o PSDB também topava que fosse José Serra, mas os mercados, né, o Deus Mercado, recusou o José, mas o Serra será ministro, e recusou a presença do Serra, que não agrada aos mercados. Aí eu pergunto a vocês, o que é que o Meirelles vai fazer na Fazenda do Temer? Arroxo, ajuste fiscal. Serão mais 2 anos, pelo menos, né, de dificuldades econômicas terríveis, com uma oposição completamente diferente desta que o PT tinha, porque o PT vai para a oposição, e o PT faz guerra na oposição,
acompanhou bem isso na Vão Câmara parar no Federal, Brasil. e o Banha Eles vão parar no conviveu Brasil. com isso anos e anos na Câmara Municipal. Então nós vamos viver mesmo. E dias você difíceis. disse uma coisa importante. Eles vão fazer arroxo. O arroxo, Que a Dilma deveria ter feito e não claro, conseguiu aprovar. o arroxo se justifica na hora em que a cobra picou a pessoa, você tem que dar o soro antiofídico. É um remédio. Quando você viu que a cobra picou e você leva 2 dias para dar o soro, Morreu. já morreu. Meia hora depois da picada da cobra, o doente. O Brasil admitiria um arroxo no momento do Festival da Gastança. Naquela hora você poderia admitir o arroxo. Hoje não há condição de fazer arroxo. Com um país em recessão, com um país sem investimento, com um país sem produtividade, você vai fazer arroxo aonde? Tirando o dinheiro de quem? Com o país desempregando todos os dias. Como é que você vai fazer o arroxo? É isso que ninguém está percebendo. O que faltaria? E aí vem a solução impossível, que eu já falei aqui várias vezes. Teria que haver uma união patriótica de todos os canalhas e não canalhas da política brasileira. Os canalhas se despindo dessa condição, dizendo assim: eu vou fazer um estágio de homem de bem. Vou deixar um pouquinho de ser canalha. Os não canalhas dizendo: eu não vou me converter a canalice e não vou entrar na lei do levar vantagem. Ou seja, precisamos de um milagre, como eu falei. Não é milagre. Não? É a junção de todos aqueles que estão pensando em si, nos seus interesses, na eleição do ano que vem, na eleição de não sei quando, e estão pensando na sacanagem, que é o que eles produzem todo dia. Como não existe no Brasil essa possibilidade de você ter essa união, porque não se iluda, não tem. Isso é utopia. A Itália fez isso. Quem podia ter feito isso, promovido A isso, Itália conseguiu. não quis fazer. A Itália conseguiu com o Garibaldi. E depois, na sucessão do Garibaldi, ela conseguiu fazer a união. Você tinha o reino de Nápoles, você tinha o reino da Sicília, você tinha o reino, você tinha os Borgia, você tinha... O que a Itália conseguiu fazer depois de tudo isso? Uniu um país que tem não sei quantos mil dialetos, em que cada aldeia fala de uma maneira, você vai de uma aldeia para outra. Eles falando entre si. Eles sabem falar o italiano, mas eles falam o dialeto que ninguém entende. Eles conseguiram unir o norte com o sul. Eles conseguiram unir tudo isso. Por quê? Porque há uma tradição de 2000 anos de história que está ali ainda de pé para quem quiser ver. Em ruínas, mas está ali. A história da maior civilização que houve, a Grécia de um lado e Roma do outro. Então, quando você tem uma história por trás, quando você tem essa tradição cultural, quando você tem o mínimo de patriotismo, você resolve o problema. Aqui no Brasil, nós não temos. Nós tínhamos que pegar agora o pessoal que fez a balaiada, que fez a sabinada, que fez a guerra dos farrapos, ressuscitar todo mundo, unir todo mundo e dizer: de um milagre. Vamos reconstruir a história do Brasil a partir dos patriotismos locais. Rio Grande do Sul, farrapos, né? A balaiada no Maranhão, a sabinada, Não iria tão longe, a expulsão viu, dos Marcelo? holandeses. Eu acho que Não você tem sabe outro disso. jeito. Você foi vice-líder de bancada do governo do presidente Lula e depois do segundo mandato você não estava mais no Congresso, enfim, mas acompanhou de perto, tinha muitos amigos, tinha convivência fácil lá. Você sabe muito bem, o Lula, a situação que ele tinha, a popularidade que ele tinha, a credibilidade que ele tinha grande possibilidade e condições de fazer algo parecido com isso que você está falando. Preferiu manter o PT no poder a todo custo, elegendo um poste, não é, sobre Para ele poder voltar. Para ele poder voltar, Pra ele depois poder quebrou a voltar. cara porque ela não quis entregar a caneta para ele de novo, né? Aí passou mal, ficou até doente quando viu que o poste que ele elegeu não era assim tão submisso quanto ele achou que deveria ser. E nós estamos aí nessa situação dramática. Mas eu pergunto, peraí, vereador, qual é a base moral que o PT teria hoje para confrontar uma política do Meirelles se o Meirelles foi ministro E qual do é a PT? base moral que o PSDB teve
para negar a CPMF, derrubar a CPMF no governo do Lula. Se foi Mas o nós PSDB que estamos criou a falando de CPMF. moral, Mas é o que eu estou uma falando coisa aqui. política. Mas é o que eu estou falando o PSDB aqui. criou a CPMF. Pois então, é o que eu estou falando E a aqui. bancada do PSDB votou contra. E você acha a que o CPMF. PSDB hoje está preocupado com o Brasil? Você acha que o PT está preocupado com o Brasil? Você acha que o PMDB está preocupado com o Brasil? Você acha que o Padilha, o Moreira Franco, o Henrique Alves, o Gedel Vieira Lima e esses outros canalhas, que eu os conheço, e eu os conheci de perto, você acha que estão preocupados com o Brasil? O cara não tem dúvida nenhuma. Ele já tem o dele guardado em algum lugar. Se o negócio complicar, primeiro avião para Miami. Não Olha, tem ontem preocupação. Professor, só uma colocaçãozinha aqui. A gente está cansado de chover no molhado e essa história de imoralmente, e eticamente. Aqui tem 35 ou 34 partidos políticos e tem duas situações. Quem está no poder e quem está querendo pegar o poder. Só isso. Não tem interesse público, não existe planejamento para nada, para saúde, nem para educação, nem para coisa alguma. Isso é geral, Banha. Geral. É uma palavra que eu não sei se já existe, mas eu criei, se alguém já falou antes. Você não tem a ética na maioria do povo. Você pega as redes sociais, muita gente usa aquilo para o bem e usa aquilo com utilidade. Mas falta uma internética, que é a ética da internet. O sujeito só vai ali para dizer besteira, só vai ali para ofender os outros, só vai ali para dizer palavrão, ou não é verdade? Está cheio disso. Quando aquilo tinha que ser um instrumento de união nacional, quando ali as pessoas tinham que falar sério e construtivamente. O brasileiro, de maneira geral, é o iconoclasta. Iconoclasta é o que destrói os ídolos. Essa é a vocação nossa. Somos iconoclastas, não temos memória histórica, nem nesta cidade de Santos. Eu estava dizendo outro dia, já falei aqui uma vez, estava dizendo ontem para o Silvares, que é um jornalista que todo mundo respeita. Eu disse... José Carlos Silvares. Ele disse... Se eu tinha orgulho de ter nascido em Santos. Falei, nasce-se onde se nasce, por acaso. Você nasce onde nasce, por acaso. Para você ter orgulho da cidade em que você nasceu, é preciso que você faça por ela e ela faça por você. Aí você tem uma interação de amor, porque você ajudou a construir a sua cidade, trabalhando nela, se esforçando nela. Criou raiz, né? E vice-versa, e ela te retribuindo. Esta cidade aqui é tão sem memória, que você não tem uma rua nesta cidade, uma rua, um beco sem saída, com o nome de Antônio Ezequiel Feliciano da Silva, Não tem mesmo. que foi constituinte, que foi prefeito, um dos grandes prefeitos de Santos. Você não tem um beco sem saída, uma viela, uma rua transversal daquelas da boca do lixo, com o nome de Atier Jorge Cury, que foi um dos maiores deputados federais que essa região já teve. Você não tem memória, você não tem reconhecimento. Esta cidade é uma cidade que parece que cada brisa do mar que sopra leva a memória das pessoas e leva a história das pessoas. Uma cidade em que você vai, na Praça Rui Barbosa, o monumento é o Bartolomeu de Gusmão. Ah, isso é verdade. Você vai na Praça Barão de Rio Branco, o monumento estão trocados, né? é o Brás Cubas. Você vai na Praça Mauá. Praça Zé Bonifácio, o monumento são os revolucionários de 32. Praça Mauá é Getúlio Vargas. Na Praça Mauá é o Getúlio Vargas. Quer dizer, você quer o quê? Roubaram o Getúlio Vargas. Não tá lá, não. Professor, o senhor deu uma aula aqui, em poucas palavras, da matéria do nosso querido José Luiz Araújo, no Jornal de Domingo. Estava acompanhando a sua crônica na AT Revista e deu uma pincelada na matéria onde o Cortella e o Giannini falavam de um livro. E justamente que a grande ou a única solução hoje seria viver na utopia. Porque se você desse 10 passos à frente, levantasse a cabeça e olhasse o horizonte, mesmo que depois desse 10 passos, o horizonte andasse mais 10 passos, você já se mexeu. Ou seja,
Para quem tá parado, até um pontapé no traseiro já ajuda a ir para frente, né? Vamos para o intervalo e a gente retoma na sequência aqui o painel regional. Já, já. Voltamos, sequência aqui, último bloco dessa edição do painel regional e a gente direto aqui com a Camila e um vídeo sobre o VLT, né, Camila? Mais especificamente é sobre os moradores que vieram entrar em contato com a nossa produção para falarem sobre os problemas que eles enfrentam diariamente vivendo lá no bairro José Menino, em Santos. E eu fui até lá conferir esses problemas. Dona Aurora tem 93 anos e vive há mais de 30 anos no bairro José Menino. Ela, assim como outros moradores, sofre com os problemas que enfrentam diariamente no local. Temos mesmo aqui o negócio do corrimão, porque eu moro aqui há 30 anos, já vi muitos acidentes, já vi muita gente morrer. A última que morreu até era filha de um vereador, que morreu aí do lado porque não tinha corrimão. Flaviane, outra moradora, também reclama da falta de uma grade de proteção onde passa o VLT. O corrimão, que está sendo solicitado à prefeitura já faz muito tempo, e até agora eles não deram nenhuma resposta e também não está, como vocês podem ver, continua da mesma forma. Também solicitamos ao pessoal da MTU, né, do VLT, que colocassem a grade de proteção aqui na nossa rua, porque nós temos crianças, temos idosos, né, cachorros, animais, qualquer coisa pode sofrer um acidente a qualquer momento, porque o VLT está muito próximo da rua. Segundo os munícipes, o local já foi cenário de muitos acidentes. Enquanto esperam por uma solução, eles próprios improvisaram com uma grade parte da subida do morro para proteger quem vive por ali. Aqui essa área nossa é muito abandonada, agora o porquê eu não sei. Então nós queremos assim, atenção, a gente está carente da prefeitura, a gente está carente o Morro José Menino está carente de atenção da prefeitura, entendeu? A gente precisa disso. Então a gente está correndo atrás desse objetivo de melhoria para o nosso ambiente, para ficar mais bonito, né? Para a gente se sentir melhor na nossa comunidade. Então é por isso que espero que vocês possam nos ajudar aí. E nós entramos em contato com a Prefeitura de Santos, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta. Professor Cassione, o senhor tem comentado, o senhor tem falado, tem passado por lá, que a gente até acompanhou recentemente um trecho do VLT, mas o povo do Zé Menino realmente está desassistido. Falta creche, falta uma reformulação nos seus colégios do morro. A questão do VLT só trabalha no ferro e no fogo. Eles fazem urbanização. MTU e Dersa já se mostrou totalmente a incompetência. Você vê que eles não têm nem capricho, a consideração e o quesito de segurança. Se um garoto atravessar uma rua daquela, professor, precisa ter sinalização, uma parede, um muro. O morador vai ter que fazer a cerca porque esses milhões e milhões que estão gastando no VLT, não deu para fazer uma cerca para essa garotada. Não tem o princípio básico, o cara subiu uma escada sem corrimão. Como é que aquela senhora de 93 anos vai subir o morro numa escada que não tem corrimão? Será que é muito caro um corrimão, professor? Não deve ser, mas o que a gente ainda tem nesse instante de alento é ver uma cidadã, Flaviane. Isso. Falando, sabe, coisa com coisa, em poucas palavras dizendo o que tem que dizer. E eu tive que ouvir agora a Camila dizer que entrou em contato com a prefeitura e a prefeitura não respondeu. Você entrou em contato com quem lá, Camila? Não, eu falei com a assessoria e eles ficaram de mandar um e-mail. Hoje? Não, entrei em contato ontem, falando que a matéria iria ao ar hoje. Só que até o momento não tivemos nenhuma resposta. E não Você sabe virá. o nome da pessoa que você falou lá? Da assessoria? CRD Comunicação? Secretaria de Comunicação? Não me recordo o nome. Não, mas amanhã a gente vai ter a resposta com um certeza anônimo. sobre essa situação. Bom, além disso, participações com a gente aí, Sim, Camila? bastante participações. Opa. Vamos começar com a participação do Valdomiro. Ele pergunta ao vereador. Ele fala assim: você falou em imprensa com credibilidade. Ela é fundamental para a democracia. Os senhores entendem que a grande imprensa brasileira, nos momentos mais críticos, informam corretamente ou são simplesmente defensores de velhos privilégios que a sociedade reclama mudança? Olha, tá nítido. A gente sabe, a imprensa também é reflexo da população. Tem aquele que vendeu a notícia, é comércio, é empresa, aquele que está do lado do vermelho, aquele que está do lado do azul, aquele que não está do lado de ninguém. Mas tem ainda suas exceções dentro da imprensa nacional, mas a grande máquina empresarial da comunicação tem interesse,
Todas elas têm uma língua de vaca no BNDES de empréstimos, de financiamentos, de conluios com o próprio governo que aí está e com outros que já passaram. Então, quando a gente analisar uma notícia, tem que ter muito cuidado e ver cada prisma do que foi dado, para a gente não comer gato por lebre. Eu só vou acreditar na independência da imprensa, começar a acreditar, quando a imprensa, num surto de ética, todos se reunirem, imprensa escrita, televisiva, etc., todos não derem mais um anúncio de nenhuma estatal, nem do governo federal. Você liga o rádio, estava ouvindo a Rádio Bandeirantes ontem, vem um recadinho a cada 5 minutos, governo federal, governo federal, governo federal. É Petrobras anunciando, é Caixa Econômica anunciando, é Banco do Brasil anunciando, Correios anunciando. Mas dá para administrar. O dia não tem que administrar. A imprensa não pode divulgar notícias oficiais, salvo quando de força maior e de interesse público. Porque para os cofres da imprensa está entrando o nosso dinheiro, porque o dinheiro está saindo do governo e está entrando nos bolsos da imprensa para dizer que o VLT está passando, que o aeroporto tal está bonitinho. Cada usuário, constata isso com os seus olhos. Não precisa quem faz ficar dizendo o que fez. Isto é fortuna, são fortunas incalculáveis que ganham as agências de publicidade e que ganham os meios de comunicação. Começa por aí o desinteresse da imprensa. Aí eu vou acreditar. Mas você acha que não deve ter divulgação dos atos e do que é feito? Só daquilo que for de interesse público de força maior. Por exemplo, se tiver que avisar. Por exemplo, se tiver que avisar. Banco do Brasil, essas coisas, nada. O que o Banco do Brasil tem para avisar para nós? Linhas de crédito, professor. O que ele tem para avisar para nós? Linhas de crédito. Que cobra o juro, que cobra no cheque especial? Não. Dizer, olha, não se esqueça, hein? Tem programas que às vezes cheque especial está custando isso. Então seria o quê, então? Secretário de Saúde? Eu não vou demonizar a imprensa. Não vou demonizar a imprensa. É o excesso e o abuso que está se cometendo. Ô, Heraldo. É claro. Aí é diferente. Aí é diferente. Você vai falar ter uma em obra. independência da Não, imprensa. você tem uma obra. Aí o cidadão vai lá com a imprensa e fala: hoje é a inauguração da pedra fundamental. Hoje é a inauguração da primeira laje. Hoje é a segunda laje. Hoje é o elevador. Então vai dar 150 notícias, matérias pagas para dizer que a obra, eu entreguei a obra. Se ele fala que entregou a obra, essa é a notícia. Claro. Construiu e entregou a obra. Agora, na mesma obra, dá 150 spots nos horários máximos da cidade. Isso é dinheiro nosso, tá rasgando dinheiro. Tá rasgando dinheiro, tá roubando erário. Isso não pode acontecer. Você quer ver a prova? Você pega a Veja. Abre a Veja. Primeira página, anúncio. Vira a página, anúncio. Terceira página, anúncio. Mas anúncio o quê? Oficiais? Também os oficiais. Por que para a Veja vão os anúncios? Porque a Veja faz, evidentemente, a política que interessa a esses anunciantes, seja do governo, ou seja, dos... Pega a carta capital, não tem anúncio, da primeira à última página. Porque a carta capital, o Mino Carta, não se expirou, não é? Só apoia ainda o governo do PT. Então todo mundo tirou o anúncio de lá. Isso está mostrando claramente o seguinte, o anúncio corre. Como é que fica? Você anuncia pesadamente no meio de comunicação. Na hora em que você é uma notícia negativa, o que você faz? Você vai cobrar o dono da imprensa lá. Não dá notícia? Não dá notícia, esconde aí. Não existe isso. Mas não tem como. Meu Deus do céu. Formas de noticiar. Fecharam. Mas se você não noticiar, o outro vai noticiar. Nós estamos num regime capitalista. Se a imprensa não vender espaço, professor... Vende espaço, mas mantenha a sua independência. Sim. Venda espaço para iniciativa privada. E mantenha a sua independência. Porque um rapaz da Rede Globo fez um comentário torto que não agradou a linha
editorial da Rede Globo foi mandado embora. Aquele Márcio, como é o nome dele? Rezende. Marcelo Rezende. Sidney Rezende. Sidney Globo Rezende. News, Globo News. Ah, na Globo Rua. News. Ora, o que é isso? Vai dizer que a imprensa é independente? Não, mas eu não vou demonizar a imprensa. Eu acho que ninguém tá fazendo isso. o ar de liberdade que se respira se deve muito à imprensa. Eu acho que o leitor, o telespectador, o ouvinte, o internauta, ele sabe identificar aquela imprensa que, vamos dizer assim, é menos contagiada também pelo governo. Muitas vezes o governo chega lá e bate a sua porta com um pacote de anúncio. Você vai recusar? O preço de capa que se vende. Então não ache, então não critique. Porque se você não vai recusar a montanha de dinheiro que vai falar a favor do governo, do estatal, etc., e você não recusa isso porque é dinheiro, não recuse, não acuse aqueles que também se entusiasmam pelo dinheiro e outras circunstâncias. O governo não critique. O governo atual diz que a Globo é uma das patrocinadoras do golpe. E continua Patrocínio anunciando. Cala a boca. Mas o governo continua anunciando lá. Camila, mas alguém com a gente aí, Esse leitor que nos fez a pergunta, Valdomiro Trento. o Valdomiro Trento, ele é um grande amigo, petroleiro, trabalhou com meu pai na refinaria e nasceu da ideologia petista. Hoje já não quer passar nem na porta do PT, porque tudo aquilo que ele pensou, ele é do time aí do Hélio Bicudo, daquele pessoal, mas ele é fã do Vicente Leporás, da famosa, célebre frase que cada dia, quando nasce um canalha, quando morre um canalha, nascem dois. Camila. Acho que dá tempo da gente ler mais uma perguntinha. Do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta, por que só a Dilma é que está sujeita ao impeachment diante de tantas notícias ruins relativas a executivos municipais e estaduais pelo STF? Será pelo fato dela ser mulher? Inviabilizou o governo. O Uriel também está delirando hoje. Uriel, menos. Você faz intervenções tão inteligentes e oportunas. Não força a barra. Camila, tem mais uma aí para fechar, não? Opa, fechei aqui sem querer. Você fechou? Bom, agora sim. Temos a Maria José também, que é para o vereador. Quando o VLT ficar pronto, ele vai cortar as avenidas. O trânsito irá parar para a travessia do VLT? Não irá intensificar ainda mais o trânsito de Santos? A MTU garante que isso não vai acontecer, hipótese alguma. E o presidente da CET, o Antônio Carlos, disse que a cidade está ganhando semáforos inteligentes. Foi inaugurado terça-feira 50 semáforos inteligentes. Eu vi foram os agentes. Eu vi os agentes controlando o trânsito hoje lá, o apito. Se nós estamos ainda no canal 2, até chegar no Macuco. Sexta-feira no meu. Acho que em 2015. Na sexta-feira no meu lugar, traz um semáforo aqui. Inteligente. Já que é para trazer coisa inteligente, traz um semáforo aqui. Vamos encerrando aqui o painel regional. Obrigado ao Heraldo Banha, ao Cassione, Camila sempre conosco e você acompanhando a gente de segunda a sexta, 1h30 ao vivo e a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau. Sexta-feira vem o Cortella.